Krishnamurti, a suprema realização. Tanto para aqueles que queiram travar o primeiro contacto com o pensamento de Krishnamurti, tanto para aqueles que, conhecendo-lhe a natureza iluminadora e libertária, desejam vê-lo espraiar-se em novos desenvolvimentos. A suprema realização tem muito a oferecer. Isso porque este volume reúne o essencial de palestras realizadas pelo grande pensador na Índia em 1965. Palestras nas quais ele abordou temas de crucial importância como só a mente lúcida vê o real, o poder do amor, a virtude do silêncio, uma diferente maneira de viver, vida criadora, urge transformar-nos, morrer para o passado, etc. Só a mente lúcida vê o real. Numa reunião desta natureza, o ato de comunicar, o ato de escutar e o ato de compreender são de grande importância. Porque esse movimento de comunicar, escutar e compreender não só faz parte de nossa vida diária, mas é, ao mesmo tempo, um movimento constante, contínuo e infinito. E principalmente quando se trata de problemas que exigem muita compreensão, não apenas no nível verbal, faz também necessária aquela comunhão que se estabelece quando, não sentimental ou emocionalmente, ultrapassamos as palavras e compreendemos sua verdadeira natureza e significado. Poderão, assim, estas reuniões ter especial significação e valor. O que aqui pretendemos fazer todos juntos é participar ativamente. Isto é, da parte do orador haverá não só o ato de comunicar, mas também o de participar, pois não iremos, nestas palestras, adquirir meros conhecimentos, porém antes passar por uma série de experiências nas quais tanto o orador como os ouvintes deverão tomar parte ativa. A maioria de nós, infelizmente, não sabe participar ativamente. Estamos acostumados a escutar, concordando ou discordando verbalmente, ou simplesmente rejeitando ideias. Dessa maneira é difícil haver participação. Só há participação quando o orador e o ouvinte estão tomando parte ativa no que se está dizendo. Do contrário, estas palestras serão como tantas outras conferências e discursos que, infortunadamente, tanto gostamos de ouvir e serão puro desperdício de tempo se não houver de vossa parte e da parte do orador uma participação ativa. Participar é escutar sem saltar nenhuma conclusão. Em primeiro lugar, vem o ato de escutar. Esse ato de escutar depende do ouvinte, isto é, de vós que estáis escutando, ouvindo. Se aceitais o que ouvis porque coincide com o que credes, ou o rejeitais porque não se coaduna com o que credes, não há participação. E parece-me importante que, não só durante esta hora, mas durante toda a nossa vida, tenhamos essa capacidade, essa arte de escutar e participar, de tudo escutar com todo o nosso ser. A vida é um constante movimento de relações e o indivíduo que está vigilante, atento a tudo o que se passa no mundo, percebe que esse movimento que é a vida deve ser compreendido, não num determinado nível, científico, biológico ou tradicional, porém no nível total. Do contrário, não pode haver participação. A palavra participar ou compartilhar tem extraordinário significado. Podemos partilhar nosso dinheiro, nossas roupas. Se temos um pouco de comida, dela podemos dar, dividi-la com outrem. Mas, afora esses casos, raramente partilhamos alguma coisa com outrem. Compartilhar implica não só a comunicação verbal, ou seja, a compreensão do significado e natureza das palavras, mas também comunhão. E comungar é uma das coisas mais difíceis da vida. Talvez tenhamos uma certa capacidade de comunicar a outrem algo que temos, ou que desejamos, ou esperamos ter. Mas comungar com outrem é dificílimo. Porque
O comungar requer que tanto a pessoa que fala como a que escuta possuem intensidade, paixão e requer também, no mesmo nível e ao mesmo tempo, um estado mental não propenso a aceitar ou rejeitar, porém interessado em escutar ativamente. Só então há a possibilidade de comunhão, de estarmos em comunhão com alguma coisa. É relativamente fácil estar em comunhão com a natureza. E pode-se estar em comunhão com uma dada coisa, quando não existe nenhuma barreira verbal ou intelectual entre vós, o observador e a coisa observada. Mas a comunhão é um estado, talvez de afeição, um estado de intensidade em que ambas as partes se encontram no mesmo nível e a um só tempo, com a mesma intensidade. De outro modo, não há possibilidade de comunicação, principalmente de comunhão, que é o verdadeiro ato de compartilhar. E esse ato de comunhão é com efeito muito importante, porquanto é essa comunhão, esse estado de intensidade que pode transformar radicalmente a mentalidade de um indivíduo. O amor, se posso empregar este termo sem lhe dar por hora determinado significado, só é possível no ato de compartilhar. E este, por sua vez, só é possível quando, no mesmo nível e ao mesmo tempo, há aquela peculiar intensidade que dispensa a comunicação verbal. De contrário, não há amor, porém tão só emocionalismo e sentimentalismo, coisas sem nenhum valor. Nossa vida de cada dia, não o momento supremo do presente segundo, consiste nesse ato de comunicar, escutar e compreender. E, para a maioria de nós, escutar é uma das coisas mais difíceis. É uma grande arte, bem mais importante do que outra qualquer. Raramente escutamos, porque, em geral, vivemos muito ocupados com os nossos problemas, nossas próprias ideias e opiniões. Esse incessante tagarelar de nossas deficiências, fantasias, mitos e ambições. Raramente escutamos não só o que os outros dizem, mas também os pássaros. Raramente vemos o pôr do sol, os reflexos na água. E quando sabemos escutar, e isso requer extraordinária energia, há nesse ato uma completa comunhão. As palavras, seu significado e construção têm então pouquíssima importância. E depois, juntamente com o orador, participar plenamente na verdade ou na falsidade do que se vai dizer. O ato de escutar é para a maioria de nós sobremodo difícil, mas é só escutando que se pode aprender. Aprender não é acumular conhecimentos. Qualquer cérebro eletrónico é capaz de acumular conhecimentos. O conhecimento, por conseguinte, não é de grande relevância. Tem uma certa utilidade, mas não aquela desmedida importância que os entes humanos lhe atribuem. Mas o ato de aprender requer uma mente muito ágil. O ato de aprender dispensa a interpretação. Quando escutais aquela ave, logo dizeis: é um corvo. Ou seria bom que ele se calasse para eu poder prestar atenção ao que se está dizendo. Dessa maneira está terminado o ato de escutar. Mas sois capaz de ouvir o pássaro e ao mesmo tempo o orador quando não há interpretação, quando não há tradução do que se está dizendo? Estais então escutando, mas não aceitando. Pois isso é terrível. E não podeis escutar se traduzis o que ouvis por meio de vossos conhecimentos. Sabeis certas coisas por experiência própria. Vossos conhecimentos procedem dos livros, da tradição, dos vários embates da vida. E esses conhecimentos se incorporaram à vossa consciência, ao vosso ser. E, assim, quando ouvis ou escutais alguma coisa, traduzis o que está dizendo mediante o que já sabeis. Por conseguinte, não estáis escutando e, portanto, não há o ato de aprender. A mente que interpreta, que traduz, que tem uma tradição ou conhecimentos acumulados, essa mente é incapaz de aprender porque está funcionando num estreito canal. Não é uma mente capaz de atuar, de aprender, cheia de energia e de vitalidade.
Nestas 7 palestras iremos falar acerca de muitas coisas. O mais importante é o ato de aprender, porque só a mente que está aprendendo é nova. A mente nova pode ver as coisas de maneira nova, com clareza, rejeitar o que é o falso e perseguir o verdadeiro. O verdadeiro e o falso não dependem de vossa opinião, ou daquilo que já sabeis, ou de vossa experiência. Porque vossa experiência é meramente a continuação do velho condicionamento, modificado de várias maneiras pela educação. Por conseguinte, vossa experiência não é o fator que indica o que é verdadeiro ou o que é falso, tampouco o é o vosso conhecimento. Porquanto o verdadeiro e o falso estão constantemente a alterar-se, a mover-se, constantemente ativos, dinâmicos, nunca estáticos. E se tentais discerni-los com vossas opiniões, juízos, experiência, tradição, nunca descobrireis por vós mesmo o que é verdadeiro, principalmente se estáis sob o domínio da autoridade, se vossa mente está a obedecer. A mente, então, não só não é juvenil, mas também é incapaz de explorar, de descobrir. E a verdade tem de ser descoberta a cada minuto. E nisso consiste sua beleza. Sua beleza é sua energia. Necessitamos, portanto, de uma mente sobremodo enérgica, não uma mente combativa, uma mente que crê, que tem opiniões, que funciona num canal estreito e limitado. Essa mente é sem energia. Só a mente nova é capaz de inquirir, de explorar, de indagar, de exigir, de investigar. Nós vamos investigar, explorar juntos essa questão de como promover na mente humana uma revolução completa. Essa revolução é necessária por várias e óbvias razões. Em primeiro lugar, o homem vive há 2 milhões de anos e ainda anda às voltas com o sofrimento, o medo, o desespero. Continua a ter medo, a ansiedade, sob o peso de grande agonia. Vive superficialmente modificado, tal como vivia há 2 milhões de anos. A maior parte do cérebro é ainda de natureza animal, a qual se expressa em avidez, ambição, inveja, ciúme, violência, etc. Temos vivido como entes humanos nesta desordem, nesta contradição, e a mente humana ainda não foi capaz de transformar-se, de promover em si própria uma mutação completa, e sabemos que ela pode alterar-se sob pressão, por influência das circunstâncias e de numerosos desafios e embates, por influência da civilização e de tensões várias. A mente pode mudar, modificar-se, e isso está sucedendo a todas as horas, quer nos agrade, quer não. Os alimentos, os trajes, o clima, os jornais, as revistas, a família, tudo nos impele e força a ajustar-nos a um certo padrão. E, a gosto ou a contragosto, ajustamos-nos porque isso nos dá mais segurança. Em tal ajustamento há sempre determinada mudança. Essa mudança consiste apenas numa modificação do que era. Mas não estamos falando acerca de mudança, porém de uma coisa muito diferente. Estamos falando sobre a mutação completa, a revolução total, porque esta é absolutamente necessária ao indivíduo verdadeiramente sério. Por pessoa séria, não entendo o indivíduo que está ligado a um dado padrão de crença e que funciona em conformidade com essa crença. Em geral, esse indivíduo é tido por um ente maravilhoso e sério, mas eu não o chamo sério de modo nenhum. Também a pessoa que se devotou a um determinado movimento e dessa linha não se desvia é considerada uma pessoa muito séria, mas eu não a chamo séria. E aquele que vive de acordo com um determinado princípio, ideia, crença, a que segue rigidamente, costuma ser considerado um homem sério, mas eu não o considero tal. Assim, pela palavra sério, entendemos coisa muito diferente. Ora, se não damos a mesma significação à mesma palavra, a comunicação se torna muito difícil. Por mente séria, entendo aquela que percebe o que é verdadeiro, não de acordo com um certo padrão de crença ou certa autoridade, e que persegue infinitamente essa verdade. As condições mundiais, essa glorificação do tribalismo, a que se chama nacionalismo, as várias divisões na religião, catolicismo, hinduísmo, budismo, etc.,
os partidos políticos, comunistas, socialistas, capitalistas, etc., e as divisões económicas, científicas, tecnológicas e as diferentes fragmentações da vida, tudo isso está a exigir uma solução completamente diferente para esses problemas. Essa solução diferente exige uma mente que tenha passado pela mutação completa, do contrário, continuaremos a perpetuar os nossos problemas. Isso deve ser percebido muito claramente, não verbal ou teoricamente, não tolerantemente. Porém, deve ser compreendido com ardor, com entusiasmo, com vitalidade, energia, paixão. Porque, intelectualmente, isto é, verbalmente, podemos dizer, é bem óbvio que necessitamos dessa mudança, dessa mutação e deixar-nos ficar nesse nível. Intelectualmente, podemos admitir a necessidade da mutação e deixar de lado o assunto continuando estáticos como estamos. Ou esperamos que as circunstâncias, o tempo, operem a mutação. É o que faz a maioria das pessoas. Esperam que, por obra de algum milagre, algum acaso, algum incidente ou acidente, se opere em sua existência uma tremenda revolução. Tal espera, mais uma vez, não promove nenhuma revolução. A palavra revolução tem diferentes sentidos para diferentes pessoas. Os comunistas dão-lhe um sentido económico, social, ditatorial. Revolução de acordo com uma ideia, de acordo com um plano. Outras pessoas há que temem a palavra revolução. O indivíduo que está bem de vida, que tem conta corrente no banco, um bom emprego, casa própria, posição, deseja que as coisas continuem como estão e teme aquela palavra. Outros a detestam porque creem na evolução, ou seja, no progresso gradual. Todavia, fazemos da palavra um emprego muito diferente. Não tem ela para nós o sentido de revolução dependente do tempo, que segue um certo padrão ou conceito, porém o sentido de que devemos observar a situação mundial e nossa própria situação como parte do mundo e perceber totalmente, não em níveis diferentes, fragmentários, porém totalmente, quanto é urgente que a mente humana passe por uma tremenda revolução. Revolução da qual vem à luz e não a confusão e caos, para pormos em ordem, organizarmos esse caos de acordo com o nosso condicionamento. Nestas 7 reuniões iremos indagar se é possível à mente humana, que anda tão escravizada, que é o produto de 2 milhões de anos de tempo e espaço e distância, se é possível a essa mente promover uma mutação fora do tempo, ou seja, instantânea. E, para investigar esta questão, necessita-se de liberdade, pois ninguém pode investigar se está amarrado. Necessitamos de uma mente livre, uma mente sem medo e sem crença, uma mente que não esteja a projetar seu próprio condicionamento, suas próprias esperanças e anseios. Só pela investigação se pode descobrir, e para investigar necessita-se de liberdade. A maioria de nós perdeu, ou nunca a possuiu, a energia necessária ao investigar. Preferimos aceitar, continuar pelo velho caminho, mas não sabemos investigar. No laboratório, o cientista investiga, pesquisa, observa, indaga, duvida, mas fora do laboratório é um homem como os outros, nada investiga. E a autoinvestigação requer não só liberdade, mas também uma extraordinária capacidade de percepção, de visão. É relativamente fácil ir à Lua e mais além, como está provado, mas é dificílimo penetrarmos em nós mesmos. Para penetrarmos em nós mesmos, infinitamente, o primeiro requisito é a liberdade. Não que estejamos livres de alguma coisa. Liberdade independe de motivo e de revolta. Quando se torna revolta, a liberdade é uma mera reação às condições de existência. É revoltar-nos para nos livrarmos de alguma coisa. E isso não é ser livre. Posso revoltar-me contra a sociedade atual. Essa sociedade pode ser estúpida, corrupta, inepta, mas essa revolta é uma mera reação, assim como o comunismo é uma reação contra o capitalismo. Essa revolta só me coloca numa posição modificada na linha do mesmo padrão. Mas não estamos falando de revolta que é reação, porém sim de liberdade em que não se está livre de alguma coisa. Não sei se já conhecestes uma libertação dessa natureza.
libertação não calculada nem provocada, em que subitamente nos sentimos aliviados sem problemas. Nossa mente em extraordinária atividade, nosso corpo, coração, nervos, tudo intenso, vibrante, vigoroso. Essa liberdade é necessária porque é bem evidente que só o indivíduo livre pode investigar e não aquele que diz: creio e vou investigar. Isso não tem sentido nenhum. Não aquele que teme as consequências da investigação e por isso desiste de fazê-la. O investigar requer uma mente equilibrada, sã, mente que não se deixe persuadir por opiniões próprias ou alheias e, portanto, seja capaz de ver as coisas com toda a clareza em cada minuto do seu movimento, do seu fluir. A vida é um movimento de relações e, portanto, a ação. E, se não há liberdade, a mera revolta nenhuma significação tem. O homem verdadeiramente religioso nunca se revolta. É um homem livre, não do nacionalismo, da avidez, da inveja, etc. Livre, simplesmente. E o investigar requer a compreensão da natureza e significado do medo, porque a mente que, em qualquer de seus níveis, sente medo é obviamente incapaz do rápido movimento que exige o investigar. Sabeis que neste país, em virtude da tradição e do prestígio da autoridade, gostamos de gabar-nos de nossa civilização 7 vezes milenária. E os que tanto se orgulham dessa civilização provavelmente nada têm para dizer, por esta razão tanto se fala a respeito dela. Não é livre o espírito que está sob o peso da tradição e da autoridade. Terá de transcender a civilização e a cultura, porque só então será capaz de investigar e descobrir a verdade, de contrário só saberá discorrer sobre a verdade e a seu respeito ter inumeráveis teorias. O descobrir exige um espírito totalmente livre da autoridade e, portanto, do medo. A compreensão do medo é um enorme e complexo problema. Não sei se alguma vez já lhes deste a vossa mente, não só a mente, mas também o coração. A mente talvez já tinhais dado, mas com toda a certeza nunca destes o coração. Para compreender uma coisa, temos de dar-lhe nossa mente e nosso coração. Quando só aplicamos a mente a uma certa coisa, principalmente ao medo, tratamos de resistir a essa coisa, de erguer uma muralha contra ela, de fechar-nos e isolar-nos, ou ainda tratamos de fugir da coisa. É o que fazemos quase todos nós. E para isso é que serve a maioria das religiões. Mas, quando aplicais o coração à compreensão de uma coisa, verifica-se então um movimento muito diferente. Quando dais o coração à compreensão do vosso filho, se isso vos interessa, observais todo o incidente, toda a minúcia. Nada é insignificante e nada é importante demais, e nunca vos enfadais. Entretanto, nunca damos o coração a coisa alguma, nem mesmo à nossa esposa ou marido ou filhos, e muito menos ainda à vida. Quando o indivíduo dá o seu coração, é instantânea a comunhão. Dar o coração é uma ação total. Dar a mente é a ação fragmentária. E a maioria de nós dá a mente a tantas coisas. Por isso vivemos uma vida fragmentária, pensando uma coisa e fazendo outra, e vemo-nos divididos pela contradição. Para compreender uma coisa, temos de dar-lhe não só a mente, mas também o coração. E para se compreender esse complexo problema do medo, do qual pretendo tratar na próxima reunião, não se requer um mero esforço intelectual, porém, que a ele nos apliquemos totalmente. Quando amamos uma coisa, e emprego a palavra amor em seu sentido total, isto é, sem o dividir em amor a Deus e amor ao homem, ou amor profano e amor divino, tais distinções não são amor em absoluto. Quando amamos uma coisa, a ela nos entregamos com a nossa mente e nosso coração. Isto não é o mesmo que vincular-se a uma coisa. Pode um indivíduo devotar-se de corpo e alma a uma certa coisa, a uma certa causa social, filosófica, comunista, religiosa. Mas isso não é dar-se, é seguir uma mera convicção intelectual, uma ideia de que terá de cumprir certos deveres a fim de melhorar a si próprio ou a sociedade, etc. Estamos, porém, falando de coisa bem diferente. Ao darmos o coração, todas as coisas são percebidas claramente na esfera dessa compreensão. Tentai fazê-lo, ou melhor, espero que o estejais fazendo neste momento. O homem que diz tentarei está no caminho errado, porque o tempo não existe. Só há o presente momento, o agora. E se o fizerdes agora, vereis que, quando se dá o coração
A ação é total e não uma ação fragmentária forçada, nem uma ação que segue certo padrão ou fórmula. Se derdes o coração, compreendereis imediatamente, instantaneamente qualquer coisa. E se nada tem de sentimentalismo ou devoção, que são coisas muito pueris. Para dar o coração necessitamos de muita compreensão, de muita energia e clareza para que, na luz dessa compreensão, possamos ver as coisas claramente. E não podeis vê-las claramente se não estáis livre de vossa tradição, de vossa autoridade, de vossa cultura, de vossa civilização, de todos os padrões sociais. Não é fugindo da sociedade, indo se viver numa montanha, tornando-se eremita, que se compreende a vida. Pelo contrário, para compreenderdes esse extraordinário movimento da vida, que é a relação, que é a ação, e o acompanhardes infinitamente, necessitais de liberdade, e esta só vem àquele que dá a sua mente, seu coração, seu ser inteiro. Então, compreendereis a vida. Na compreensão não existe esforço, é um ato instantâneo. Só a mente livre, lúcida, só essa mente é capaz de ver o verdadeiro e de afastar o falso.